Vamos lá resolver essa questão de física, uma questão que caiu no PAIS 2 da UNB, na prova que foi aplicada no ano de 2021. Tá? Isso aqui é uma questão que ela tem várias assertivas, tem um texto bem longo com várias informações, a gente não vai precisar de todas essas informações para responder a questão, né, o item que a gente vai responder aqui nesse vídeo, sendo que o item específico que a gente vai responder é sobre dilatação térmica, tá? Mais especificamente sobre dilatação aparente de líquidos. Já me antecipando, tem várias dessas informações que a gente não vai precisar para resolver a questão, então eu vou passar por essas informações de maneira mais rápida, tá? Focar só no que é necessário para a gente responder o item que eu vou abordar nesse vídeo. A terebintina é um líquido incolor que flutua na água. É volátil, produz um vapor irritante de odor penetrante e desagradável e é altamente inflamável. A tabela a seguir contém características físico-químicas da terebintina, certo? E as características: índice de refração, calor sensível, calor latente, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, ponto de Foucault ou ponto de inflamação. Tá? A gente não vai precisar desses dados para responder essa questão específica, a gente vai precisar do que é mostrado, né, no próximo slide. A seguir, a figura ilustra um recipiente de vidro, esse aqui, de 1 litro, completamente preenchido com a terebintina e cuja superfície superior está exposta ao ar atmosférico. Então a gente tem aqui esse recipiente, né, esse reservatório de vidro cilíndrico que tem a superfície na parte de cima aberta em contato, né, com a atmosfera, com o ar atmosférico. É mostrado o comportamento do volume de 1 litro de terebintina em função da temperatura. E aqui mostrando, né, como varia o volume da terebintina, dado que eu aumento a sua temperatura. Então a gente vai focar mais nessa parte, tá? Porque a questão é sobre isso aqui. Você tem um recipiente e ele diz, né, um recipiente de 1 litro, que ele está completamente preenchido por esse líquido, certo? A gente viu que essa substância, se você olhar aqui, né, ele já diz, né, que é um líquido incolor que flutua na água. Se olhar aqui, ponto de fusão é menos 50, ponto de ebulição é 160 graus Celsius, então a temperatura ambiente, essa substância ela fica no estado líquido. Então a gente tem esse reservatório de vidro completamente preenchido por essa substância. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma pergunta em termos da dilatação, né, desse conjunto aqui. Porque se você vai submeter um determinado líquido a um aumento de temperatura, você vai ter que transferir calor para esse líquido, a gente sabe que o líquido ele precisa estar contido dentro de um recipiente. Nesse caso aqui, a gente tem um recipiente de vidro. Então, a gente vai transferir calor para o recipiente e o recipiente aqui transfere calor para o líquido. Então, continuando, tendo como referência as informações precedentes e sabendo que o índice de refração do ar, né, não é a questão que a gente vai resolver, que o índice de refração do ar é igual a 1 e que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, julgue os itens a seguir. Então a gente vai responder o item 107 dessa prova. Deu essa correspondência, né? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. A gente tem que saber de cabeça, né, que 1 litro tem 1000 mililitros, tem 1000 ml. Vendo essa relação, né, a gente já conclui que a unidade centímetro cúbico é exatamente igual à unidade ml. Tá? 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, 1 litro também tem 1000 mililitros. Então vamos lá para o item 107. Se o coeficiente de dilatação volumétrico γ da terebintina contida no recipiente mostrado na figura for 100 vezes maior que o do vidro, então o recipiente, né, o reservatório, como está lá na figura, é um reservatório de vidro, ele está completamente preenchido por essa substância que está no estado líquido, terebintina, porque ele está dizendo que tem um coeficiente de dilatação volumétrico γ. E ele está dizendo que o coeficiente de dilatação do líquido é 100 vezes maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Isso aí é algo muito comum, tá? No geral, os líquidos eles têm coeficiente de dilatação que são muito maiores do que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Então, se a gente tem o coeficiente de dilatação volumétrico
dessa substância no estado líquido, ele está me informando que ela é 100 vezes maior do que o coeficiente de dilatação do vidro que contém essa substância no estado líquido. E aí ele continua. Então, uma variação de temperatura ΔT no volume V de terebitina acarretará uma dilatação aparente igual a 0,99 gama, que é o coeficiente de dilatação dessa substância, vezes V, que é o volume inicial tanto do reservatório de vidro quanto da substância que eu tenho, né, da terebentina, certo? Por quê? Porque no início você tem um recipiente, né, que ele diz que tem uma capacidade de 1 litro e está completamente preenchido por essa substância. Então também tem 1 litro dessa substância. Então os volumes, né, esse volume inicial V que ele está chamando, é igual para os dois. E ΔT vai ser a variação de temperatura sofrida, né, tanto pelo reservatório como pelo líquido, né, pela terebentina. Então o que é que a gente vai ter que saber? A gente precisa saber calcular a dilatação aparente. Ele diz que a gente tem essa configuração aqui, ela tem volume inicial V, vai sofrer uma variação de temperatura ΔT, e a gente sabe que existem dois coeficientes de dilatação diferentes. O coeficiente de dilatação volumétrico da substância terebentina e o coeficiente de dilatação volumétrico do reservatório de vidro. E aí, o que é dilatação aparente? Como a gente sabe que o coeficiente de dilatação do líquido é 100 vezes maior do que o coeficiente de dilatação do vidro, então quando eu submeter esse conjunto aqui a uma variação de temperatura ΔT, quem é que vai aumentar mais o volume? É quem tem maior coeficiente de dilatação. Então, o líquido no final dessa variação de temperatura vai ocupar um volume maior do que o reservatório pode suportar. E aí vai extravasar, vai transbordar líquido para fora desse reservatório. O que transborda, tá? Que é o que o líquido dilatou a mais que o reservatório, é isso que a gente chama de dilatação aparente. Dilatação aparente é quanto o líquido vai dilatar a mais do que o reservatório de vidro. E ele está dizendo, né, que nesse caso, ele está afirmando que essa dilatação aparente vai ser 0,99 vezes o coeficiente de dilatação da terebentina, vezes o volume inicial que eles tinham, tanto o reservatório quanto a substância, vezes a variação de temperatura que eles sofreram. Será que essa certeza é verdadeira? A gente vai ter que calcular. Como é que a gente vai calcular isso? Utilizando lá as equações de dilatação volumétrica, né? Que é o tipo de dilatação que a gente utiliza para líquidos. Coloquei aqui a variação de volume aparente que o líquido vai sofrer. Como é que a gente vai calcular? Vai ser quanto vai aumentar o volume do líquido menos quanto vai aumentar o volume do reservatório de vidro, certo? Então, quanto de líquido vai transbordar? Imagina, tanto o reservatório de vidro quanto o volume do líquido vão aumentar, né? Os dois vão ter um aumento de volume. A gente sabe que o líquido vai ter um aumento maior do que o reservatório de vidro. Então, essa diferença vai ser exatamente quanto vai transbordar de líquido pelo reservatório, tá? Pela parte de cima do reservatório. E aí a gente só precisa agora colocar as equações, né, de dilatação volumétrica, tanto para o aumento de volume da terebentina, quanto de aumento do volume lá do reservatório de vidro. Só isso. E verificar se bate com a expressão literal que foi mostrada, né, na questão. Como é que a gente calcula? Variação de volume vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação, né, daquela substância, no caso aqui do líquido é a terebentina, vezes a variação de volume ΔT, que a questão diz que a substância vai sofrer, menos variação de volume do vidro para esse aumento de temperatura ΔT, vai ser o volume inicial que o reservatório tem, é o mesmo, né, já que o reservatório está completamente preenchido pelo líquido, é V, vezes o coeficiente de dilatação é diferente, né? Aqui vai ser o coeficiente de dilatação do vidro, tá? Que compõe esse reservatório, vezes a variação de temperatura. E aí o que é que eu preciso? A questão diz, né, que o coeficiente de dilatação da terebentina é 100 vezes maior que o coeficiente de dilatação do vidro. Sendo que você viu lá que a questão está em termos do coeficiente de dilatação gama, né? Gama é o coeficiente de dilatação da terebentina, tá? Do líquido. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar essa equação aqui, né, da dilatação aparente, reescrevi esse primeiro termo, continua aqui, e o que é que eu coloco? Que se gama, né, é 100 vezes maior
do que o coeficiente de dilatação do vidro, então o coeficiente de dilatação do vidro é o coeficiente gama dividido por 100. Se eu passar, para o outro lado, fica que gama é igual a 100 vezes o gama do vidro. E se eu quiser escrever o gama do vidro, o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro em termos do coeficiente de dilatação volumétrico da terebitina, é exatamente eu pegar ele e dividir por 100. E agora eu fico com a expressão que ela tem as mesmas variáveis, a mesma parte literal dos dois lados. Nesse primeiro termo eu tenho V gama delta T, nesse segundo termo também tenho V gama delta T, sendo que vai aparecer aqui um denominador 100. E aí o que é que eu faço? Como aqui eu tenho um produto, tudo multiplicando, aqui em cima nesse numerador, eu coloco aqui tudo dividido pelo denominador 100, vou ficar com V gama delta T menos V gama delta T sobre 100. E aí eu consigo fazer uma fatoração. Já que eu tenho as mesmas variáveis multiplicando tanto no primeiro termo como no segundo termo, eu consigo colocar V gama delta T em evidência. Eu inverti aqui a ordem, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu coloquei o gama primeiro só porque é a ordem que a questão coloca, tá? Colocar o gama na frente do V. Então, V gama delta T, escrevi aqui gama V delta T. Para o primeiro termo, é exatamente esse aqui, o primeiro termo. Então, ele vai ficar multiplicado por 1. E para o segundo termo, tem um menos e tem um denominador 100. Então, vai ficar entre parênteses 1 sobre 100. Quando eu aplicar aqui propriedade distributiva, multiplicar gama V delta T por 1, tem o primeiro termo. Reobtenho, que esse é esse primeiro termo. Quando eu multiplicar gama V delta T por menos 1 sobre 100, eu reobtenho aqui esse segundo termo, o que mostra que a gente fez a fatoração de maneira correta. 1 sobre 100 é 0,01, escrevendo em decimal, e aí eu faço 1 menos 0,01, é exatamente o 0,99 que a questão coloca. Então, de fato, a dilatação aparente, o aumento de volume aparente desse líquido vai ser 0,99 vezes gama vezes V vezes ΔT. Isso aqui vai ser o volume de líquido que vai transbordar, que vai escapar pela superfície do reservatório de vidro quando eu submeter o conjunto a uma variação de temperatura ΔT. Gabarito dessa questão é certo. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, e até a próxima.